Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, com Cultura, Conselho Municipal de Cultura de Campos Goytacazes, Prefeitura de Campos, Você Sonha, a Gente Faz. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União Reconstrução. CIA de Arte Persona. Uma mulher branca apontando para diversas fotografias. A Companhia de Arte Persona apresenta... Fotografias mostram pessoas encenando peças teatrais. O início. Duas mulheres brancas conversam sentadas num banco de madeira dentro de uma sala. Ao fundo, expostos... Pois, como começou essa aventura persona, né? Na verdade, eu trabalhava com Ana Coelho no Liceu e fazíamos muitos projetos e muito teatro, mas nós começamos a querer mais. Vamos arranjar um lugar para a gente ter onde ensaiar, e resolvemos que iríamos arranjar isso. Disso, nós começamos a pensar, não, vamos fazer um curso. Já que nós damos aula de teatro, vamos fazer um curso. E se vamos fazer um curso, vamos colocar com as linguagens, né? Vamos colocar interpretação, vamos colocar expressão corporal como professor de dança e vamos colocar expressão vocal como professor de voz. Sequência de fotos antigas. À procura de sócios para isso. E aí nós nos tornamos um quarteto fantástico, que éramos eu, Ana Coelho, Michele e José Fernando. Foi no dia 17 de março que a gente, de 97, que a gente declarou oficialmente a persona passou a existir. E como, né, ela disse, eles eram os alunos, os filhos, os sobrinhos, a família. E eu acho que tem duas coisas muito importantes, assim, eu acho, para entender a persona, desde o seu surgimento, desde a sua formação. Uma é o processo familiar, que nós somos, nasceu das famílias consanguíneas e dessa relação familiar que foi sendo construída com essas amizades e que se torna uma relação permanente dentro da companhia. Então, assim, as pessoas que vão entrando para a companhia e vão ficando, a gente vai construindo uma relação muito familiar. E eu acho que a segunda é o trabalho. A gente nasceu sem subsídio, a gente vive sem subsídio, a gente se mantém de teimosia e trabalho. Muito trabalho dessas pessoas que vão sendo articuladas e que vão se moldando dentro dessa família que vai crescendo. E finalmente, a primeira apresentação. Escolhemos um texto nacional, Melô Fernandes, A História é uma História, que eu já havia montado como atriz anos antes. Nós estreamos com A História é uma História, com eles fedelhos, muito novinhos, né? Você 14, Leão 13. E uma coisa que eu lembro, assim, de forma muito viva, foi o dia da estreia. E aí, por um instante, assim, eu parei, olhei. Sabe aquela hora que você passa os olhos pelo ambiente todo? Me deu uma sensação muito forte, assim, de que aquilo era o início de uma jornada que, sabe, perduraria, assim, olha, acho que a gente está começando uma coisa aqui que vai ser legal e que vai seguir, sabe? Eu tinha 14 anos, mas eu lembro isso com muita força. E aí estava nascendo a persona artisticamente. O Corpo que Dança. Sequência de fotos que mostram artistas dançando em palcos de teatro. Se foi assim, assim será. Cantando me diz. Duas mulheres encostadas na mesa numa sala. Ao fundo, flores e quadros. Como que você veio parar na persona? Qual foi o caminho para chegar até aqui? Qual foi a ponte para você chegar? E como chegou? Então, eu tive uma vida inteira envolvida na dança, desde pequenininha dançava. E aí, na minha juventude, eu entrei num grupo de dança, onde um dos componentes, né, do grupo era o José Fernando, que era um dos sócios aqui da Companhia de Arte Persona. E ele, junto com a Tânia Peçanha, fizeram esse convite.
E aí foi um momento meio conturbado, faculdade, precisei me afastar, mas sempre com ela, né? Sempre tendo contato com todo mundo aqui, assistindo os espetáculos, até que eu voltei. Sequência de fotos, artistas e aí, dançando sobre o quando eu palco. voltei, tudo mudou, né? Foi uma virada de chaves, assim, na minha vida. Como foi você se descobrir como um potencial de coreógrafa? Então, eu preparava minhas aulas em casa, quando eu chegava aqui, eles faziam aquilo que eu preparava e muito mais. E aí eu fui estudando, fui entendendo cada um ali, e cada vez eu chegava e falava assim, ó, agora vocês vão criar. E quando eles criavam, eu ficava mais surpresa ainda. Eu acho que é muito diferente do que a gente vem como escola de balé, escola... Completamente diferente. É um outro lugar. É uma outra realidade. Não eram bailarinos, né? Na verdade, eram atores que dançavam. Que estavam dançando, que estavam se descobrindo e mais do que isso, eles estavam curtindo, né? Eu chego na Persona mais ou menos meado de 2002, justamente quando Michelle, que era uma das cofundadoras da Persona, né, sai de vez, digamos assim, que ela vai viver a vida dela em Rio das Ostras. Aí eu chego assim meio que muito assustada. Um bichinho do mar. Um bichinho do mar. Então, quando Isabela saiu, né, que foi ganhar Manu, cara, que desespero pra mim. Isso foi assim, desesperador, porque eu me vi responsável por criar as coisas aqui dentro, por estar aqui dentro responsável pelo processo criativo. Sim. É muito bom criar aqui na Persona, porque a gente não cria sozinho, a gente cria em conjunto. A gente, na verdade, traz a ideia, né? Assim, a gente quer falar disso, mas o como a gente vai falar disso, tem muitos olhares para falar sobre aquilo dali, tem muitas vozes por trás daquele determinado assunto, daquela determinada coisa, daquela Homem determinada sentado no banco de ideia que madeira tá ali. numa sala ao fundo, Então, Bi, figurinos e artefatos como teatrais. foi que você, procurando fazer teatro e fazendo, se descobriu de repente um bailarino, um cara que veio ao mundo para dançar? Você sabia dançar tão bem? Não sabia. Foi bem nas aulas mesmo, né? Tipo, me identificando mais com a linguagem da dança, junto com as outras também, né? A questão de percepção rítmica e facilidade de... Fui identificando uma facilidade maior com o movimento corporal, com a expressão corporal. E também as maneiras diferentes de me mexer, de me mover, de ocupar um espaço, de me mexer dentro de uma música, ou até numa fala, num texto. E aí eu fui descobrindo essa facilidade, uma coisa que eu nem sabia de onde vinha, né? Foi despertando e foi despertando em cada aula mesmo, na parte do teatro, na parte do canto, e na parte da dança sempre vinha uma coisa mais fluida. Eu sempre fui percebendo que eu estava me deixando levar mais pela questão do ritmo, do movimento. Fui percebendo também que vinha uma coisa mais pessoal, sabe? Vinha algo de dentro, assim. Foi diferente, me tocou em outro lugar. O corpo que canta. Grupo de pessoas tocando e cantando no palco. Duas mulheres conversando sobre a mesa numa sala ao fundo, instrumentos musicais e fotos. Bom, Ana Teresa Faz, nossa TT. Quando nós fomos montar a Persona, ela foi uma das primeiras que eu procurei para ser sócia da companhia. Ela disse que não curtia, que estava com outros projetos, não tinha como, mas eu sou muito insistente. Então, insisti, até ela dizer sim. E aí ela veio dar aula de canto na companhia, botar a Persona para cantar e está até hoje conduzindo a gente. Foi um bom desafio mesmo, né? A minha primeira resistência foi porque eu realmente não tinha ideia de como que eu ia fazer com que atores cantassem, né? A minha formação musical
era de estudar piano e canto coral, então era um ambiente muito de músicos, né? E aí eu, quando pensava nas aulas e no trabalho que eu ia fazer, eu comecei a pensar assim, a primeira coisa a fazer com que as pessoas entendam que a voz é o nosso instrumento, né? Antes de ter um instrumento externo, o primeiro instrumento que a gente tem é a voz da gente. E eu acho que a gente construiu um jeito persona de cantar, vamos dizer assim, né? À medida que as pessoas foram se descobrindo, conhecendo o próprio corpo, conhecendo a própria voz, conhecendo a sua postura, porque eu também tinha esse cuidado, né? A postura para cantar, o cuidado com a voz. E aí começou a chegar, depois de muito tempo, né? Momentos que você teve que se afastar. Sim. Né? Teve até um afastamento quase inteiro. Não era inteiro que você vinha no final de semana e ensaiava. Isso. Foi um período se afastar da cidade. Foi um período assim, foram 3 anos quase, né? Não foi uma coisa programada, eu precisei me afastar. E aí a gente já estava trabalhando com outros professores também na companhia, né? Alguns que foram formados aqui, né? E quando eu precisei me afastar nesse período, embora eu viesse a cada 15 dias, continuando aqui na companhia, participando, mas eu tive que passar o bastão, né, para outra pessoa, né? Foi quando o Lênin assumiu. Pois é. E aí nós fomos chegando à conclusão que o melhor que a gente tinha, pelo menos é o que a gente acredita até hoje, amanhã podemos acreditar em outra coisa, Sim. Que o melhor que a gente tinha era o bastão ir sendo passado para pessoas formadas aqui na persona, porque já compreendiam a dinâmica, já compreendiam como que a gente desenvolvia o canto. E foi o momento, então, que Lênin foi assumindo, né, o canto, principalmente nas turmas de jovens e adultos, né, e Tássia foi assumindo as turmas infantis. Uma mulher e um homem sentados à mesa numa sala, ao fundo instrumentos musicais e fotos. Tássia Nunes, Lene Willemer. Que foi quando eu comecei a fazer aula de canto propriamente dito. Sempre gostei muito de música, né? E sempre gostei muito de cantar. Só não sabia. Né? A gente acha que sabe, mas não sabe. E eu acho que um processo que é muito valoroso aqui na persona é que a gente aprende a cantar sem saber que está aprendendo. Porque a gente vai junto, né? A gente vai no grupo, a gente vai no coletivo. Quando eu vim para Campos, né, por eu não ser daqui, quando eu vim, eu estava procurando uma escola de música e aí eu achei a persona. Vim achando que seria só aula de música. E cheguei no primeiro dia aula de dança. Meu Deus! Um problemão. Eu toda tímida, não conseguia, mas ainda assim algo ficou ali. Não, continuo, fui continuando. E aí foi um processo. Eu vim já antes de entrar. Eu já fazia o estudo do violão e de música, mas fui gostando e fui entendendo como é que isso ia surgindo dentro de mim. Até eu entender que eu acho que o maior processo que eu precisava passar era o autoconhecimento. E aí depois de um tempo, eu já tinha formado licenciatura em biologia, nunca tinha dado aula de música, nem de canto. Aí eu fui convidada, né, a assumir as turmas junto com você, no infantil, que foi um outro desafio, porque aí, além de eu me conhecer, eu tinha que passar. Eu tinha que transmitir o conhecimento. Mas foi uma delícia. O tempo todo foram 12 anos. Criança é uma delícia, né? E foi um processo assim, transformador. Eu acho que hoje, o que eu sou hoje, em termos profissionais, eu devo a esses 11, 12 anos dando aula aqui junto com as crianças e o convívio com todo mundo. E é engraçado porque a memória da gente, né, ela fica num lugar, porque eu estou falando isso. Acho que tanto para você também, quando vê as crianças crescendo e seguindo o canto, né, eu acho que para mim também é muito interessante, é muito bonito de ver o caminho percorrido pelos alunos, né, de quando eles chegam, às vezes com aquilo, né, de não gosto da minha voz, não sei cantar, e começar a ir se descobrindo e gostar de cantar. E era sempre muito emocionante, de todos os tamanhos, criancinhas, de pitica até maiorzinhos, e cantando, plenos pulmões, dançando, e dá uma sensação assim de ufa,
estou no caminho certo, é isso que tem que ser feito. Eu costumo dizer assim, que quando eu paro e penso, né, todos os anos que eu fiquei aqui dando aula, fazendo pessoas gostarem de cantar, eu sinto assim, minha missão na Terra de alguma forma já está cumprida. Assim. 2 homens encostados à mesa, numa sala ao fundo, figurinos e artefatos teatrais. Bom, eu e Darcinho, a gente participou do primeiro Persona em Cena que tivemos aqui na companhia, como atores, né? E foi uma experiência muito diferente de não ser dirigido por Tânia, que era quem dirigia a gente geralmente, né? A gente montou um texto do Nelson, a gente participou de um texto do Nelson Rodrigues, né? A Serpente. E era uma aventura, assim, uma experiência totalmente nova para todo mundo, assim. Tinha outros grupos também fazendo outras montagens. Para mim, como ator, foi muito legal, assim. Depois desse espetáculo da Serpente, né, que eu participei como ator, eu pude colocar em prática um projeto que eu já tinha já há alguns anos, que era fazer texto de Luiz Fernando Veríssimo, né? Então são as crônicas que ele escreve, né? Fez uma seleção e fiz um espetáculo chamado Infidelidades, né? E deu muita satisfação fazer e montar esse Infidelidades. Foi a primeira experiência como diretor no Persona em Cena, uma comédia de Luiz Fernando Veríssimo maravilhosa. Né? Você, a sua primeira feita com o que? O primeiro foi uma adaptação do Felipe Parenco, da Mentecapta, do Mauro Haas. Foi desafiador, assim, porque se colocar na posição de diretor foi muito desafiador, porque você tem que administrar egos, você tem que sequência de foto de pessoas encenando, impossibilidade de horário, conciliar. Bom, quando nós montamos a Persona, né, éramos 4 2 mulheres encostadas à mesa, numa sala ao fundo, figurinos e um banner. Interessadas em ser humano. Porque nós éramos 3 educadores e um assistente social. E 4 artistas. Mas desde o início, nós tínhamos isso em mente. Nós queremos que o teatro seja muito sério, no sentido de profundo, que todo mundo pesquise, que todo mundo se pesquise, que seja um instrumento de autoconhecimento, que seja um instrumento de crescimento. A nossa meta era que a Persona construísse um método. Então usamos muito viola spoiler, muito boal, né? Muito Stanislavski. Sequência de foto de atores e atrizes em palco. Eu lembro que a primeira vez que eu li Stanislavski foi na Persona. A primeira vez que eu estudei Stanislavski foi na Persona. E aí eu lembro que quando eu fui para a faculdade, o texto que eu tinha que ler, eu já tinha lido. Então, usei os grifos, o estudo, tudo que já tinha sido feito aqui. Pois é, e aí quando essas pessoas começaram a ir para a faculdade, começaram a se fundamentar, né? Foram trazendo para nós, nas próximas montagens, novidades, teóricas e práticas. Isso foi uma coisa que foi bem bacana, porque assim, o núcleo de estudo, ele foi se tornando mais denso aí. E aí a gente começa, eu acho assim, a construir, e eu acho que a gente foi não só construindo e começando a tomar consciência desse processo nosso, uma metodologia de montagem muito nossa. Então, a Persona é isso, é uma utopia, continua sendo uma utopia, e é isso que a gente quer continuar sendo uma utopia. De trabalho e estudo, na arte. Na arte, E com amor e fé, muito amor, com muita fé na arte. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
Grupo de pessoas cantando e dançando no Cais da Lapa, Campus Goitacazes, Rio de Janeiro. Ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita.